Olá, educadores e educadoras. Meu nome é Caio Calegari. Nós estivemos juntos no módulo 1 desse curso e também em uma das videoaulas do módulo 2. E agora nós teremos a última videoaula do módulo 3, que nós vamos falar sobre os avanços nos fatores de ponderação do Fundeb na direção da equidade. Vamos lembrar só, como nós vimos no módulo 2, que existem dois tipos de fator de ponderação no Fundeb. Primeiro, a gente pode chamar de fatores de ponderação convencionais, porque eles já existiam antes, já existiam no Fundeb anterior. Então, eles vão ser os fatores que diferenciam as etapas de ensino, então creche, pré-escola, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, ensino médio, as modalidades de ensino também, então EJA, educação do campo, educação especial na perspectiva inclusiva, educação bilíngue de surdos, que mais também nós temos aqui a educação profissional e tecnológica e a educação escolar indígena e educação escolar quilombola. E além disso, os tipos de ensino, basicamente, se a escola é pública ou se a escola é conveniada do ponto de vista da creche, e também se é parcial ou integral a jornada de estudo. Bom, esses são os fatores de ponderação convencionais e nós temos agora também, como nós já estudamos, os fatores de ponderação que são próprios de equidade. Tanto a equidade de nível socioeconômico quanto de disponibilidade de recursos. Nessa videoaula a gente vai falar sobre os dois tipos de fatores de ponderação, com foco no primeiro, e a gente está olhando para a indução. O que é que esses fatores de ponderação modificam, né, estimulam as ações dos gestores educacionais. Vamos lembrar o funcionamento dos fatores de ponderação do Fundeb. O fator de ponderação é o que aumenta o peso da matrícula na conta do quanto cada rede de ensino vai receber do seu Fundeb estadual. Quanto mais matrículas, na soma ponderada de matrículas, mais valores recebidos. Vamos imaginar aqui um caso específico de uma rede que tem 3 matrículas e cada uma dessas matrículas ter associado um fator de ponderação 1.0. Né? Eles contam, cada matrícula conta apenas uma vez. Vamos imaginar que essa rede de ensino ela tem um valor aluno-ano definido, né, na lógica do fundo estadual do Fundeb, de R$5.000. Bom, quanto que essa rede vai receber? Ela tem 3 matrículas, cada uma delas contando uma vez, 3 na soma ponderada, multiplicado por 5.000, que é o valor aluno-ano, a rede vai receber R$15.000. Agora, vamos imaginar que tem uma mudança e o fator de ponderação dessas matrículas passa a ser com peso 3, ao invés de peso 1. Tá? Então, vamos imaginar que é um tipo de matrícula específico que essa rede tem e que, portanto, ela vai ser beneficiária desse aumento do fator de ponderação. Então, agora, com o fator de ponderação de 3, cada matrícula conta 3 vezes. Se a gente tinha 3 matrículas, 3 vezes 3, 9 matrículas, multiplicando pelos R$5.000 aluno-ano, essa rede vai receber R$45.000 aluno-ano. Tá? Essa é a lógica dos fatores de ponderação. Vale lembrar que isso funciona para cada uma das redes de ensino dentro de cada fundo estadual. Isso vale também para o efeito da complementação da União, tá bom? Como esses valores são definidos, esses fatores de ponderação? Primeiro, o importante é registrar que tem uma linha de base, uma referência que é trazida pela lei do Fundeb, a lei 14.113 de 2020, que no seu artigo 43 define a listagem dos tipos de fator de ponderação e quais são os seus valores iniciais. Então, por exemplo, que os anos iniciais do ensino fundamental parcial urbano têm peso 1. E naquela lei se falava também que a EJA tinha peso 0,8, que a educação escolar indígena, a educação quilombola, tinha fator de ponderação de 1,2. Então, alguns exemplos aqui que estão lá no artigo 43. Mas, anualmente, a Comissão Intergovernamental do Fundeb, a chamada CIF, se reúne para rediscutir esses fatores de ponderação à luz de estudos de custo, por exemplo. Né? Então, essa comissão, onde tem 5 participantes que são do Ministério da Educação, 5 participantes que são da Undime, representando as redes municipais, e 5 participantes do CONSED, representando as redes estaduais, ela se reúne para discutir e fixar os fatores de ponderação que vão ser os de vigência no ano subsequente. Então,
A Comissão Intergovernamental do Fundeb tem se reuniu em 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e tomou decisões de modificação dos fatores de ponderação. Eu não vou passar por todas essas mudanças, mas eu vou trazer aquelas relacionadas às modalidades de ensino. E o que nós vemos aqui com o gráfico que está em tela? Na comparação dos valores, fatores de ponderação fixados na lei, com o quanto nós temos hoje, após as decisões da Comissão Intergovernamental do Fundeb, especificamente de 2023 e de 2024, nós tivemos uma valorização de todos os ponderadores das modalidades de ensino. Então, a EJA, que era 0,8, passou para 1,0, equivalendo ao ensino fundamental, anos iniciais, urbano, parcial. A educação especial, que era 1,2, subiu para 1,4. E aqui vou chamar a atenção para a educação escolar quilombola, para a educação escolar indígena e para a educação do campo. Em 2023, teve um crescimento dos fatores de ponderação relacionados a essas modalidades. Mas depois, em 2024, a própria natureza desse fator de ponderação mudou. Passou de ser um fator de ponderação normal e passou a ser um multiplicador adicional que multiplica os demais fatores de ponderação. Então, vamos olhar para o caso específico do ensino médio parcial. Tá? Então, quando a gente vai olhar educação escolar quilombola, no caso do ensino médio parcial, né, ela tinha um fator de ponderação, educação escolar quilombola, educação escolar indígena, de 1,2. Né? Mas ela salta para mais de 1,5, porque agora se contabiliza o fator parcial, o fator do ensino médio parcial urbano, mas multiplica-se por 1,4, 40% a mais de fator de ponderação. A mesma coisa aconteceu na educação do campo, só que ao invés de 40% a mais, 15% a mais. Então, essas modalidades elas foram valorizadas primeiro por uma mudança do próprio fator de ponderação, mas depois porque esses fatores de ponderação foram transformados em multiplicadores adicionais. Ou seja, o que nós temos é uma valorização dos fatores de ponderação nessas modalidades de ensino. E a pergunta é, por que isso significa equidade? Porque nós temos mais recursos agora que estão sendo distribuídos para as redes que oferecem as modalidades de ensino e, portanto, alcançam com oportunidades educacionais aqueles grupos sociais que historicamente tiveram o direito à educação negligenciado. Educação do campo, educação escolar quilombola, educação escolar indígena, a EJA, a educação especial na perspectiva inclusiva. Isso melhora a condição das redes de ofertarem a educação de qualidade nessas modalidades. Valorizando os profissionais de educação, mais recursos para investimento em formação continuada, infraestrutura, melhores condições de transporte escolar, por exemplo, entre outros diversos fatores. Mas, além de melhorar a condição das redes que já oferecem, também funciona como uma indução, que é o tema aqui do nosso módulo, né? Funciona como um incentivo financeiro mais forte para que as redes possam matricular e cuidar mais da permanência dos estudantes indígenas, dos estudantes quilombolas, dos estudantes residentes em áreas rurais, do público-alvo da EJA, né, que são aqueles que saíram da educação básica antes de finalizá-la, do público-alvo da educação especial na perspectiva inclusiva. Além disso, é um estímulo para não apenas matricular, mas abrir novas turmas de EJA e evitar o fechamento de escolas rurais, de escolas quilombolas e de escolas indígenas. Então, tudo isso é avanço no sentido de equidade, que é trazer mais oportunidades para quem tem menos, que é o que a gente tem visto desde o módulo 1, desde o módulo introdutório, como a ideia de equidade do ponto de vista do financiamento da educação. Agora, vamos olhar um exemplo da transformação num caso de uma rede de ensino específica. Vamos olhar para o caso de Campinápolis, no Mato Grosso. Tá? Essa é uma rede que, inclusive, recebe complementação VAAT, mas o que eu quero focar aqui essa rede tinha em 2024 724 matrículas nos anos finais do ensino fundamental na educação escolar indígena. Bom, para esse ano, para o Fundeb desse ano, o valor aluno ano Fundeb do Fundo Estadual do Mato Grosso, com peso 1 dos anos iniciais, é R$ 7.085,63. Quanto que a rede de Campinápolis receberia do Fundo Fundeb estadual
por essas matrículas se fosse mantido o desenho antigo? Bom, você teria 724 matrículas multiplicado pelo valor aluno ano Fundeb do Estado com peso 1 e multiplicado pelo peso dessas matrículas que antes eram de 1,20. Isso daria um recebimento por conta dessas matrículas de 6,1 milhões de reais. Agora, quanto que a rede recebe em 2025 com as regras vigentes? Muda um pouco o cálculo, porque basicamente a gente tem 724 matrículas, multiplicado pelo mesmo valor aluno ano Fundeb, multiplicado por 1,10, que é o peso dos anos iniciais do ensino fundamental, multiplicado por 1,4, que são os 40% adicionais do multiplicador da educação escolar indígena. Isso resulta em um valor de 7,9 milhões de reais. 1,7 milhão a mais do que teria recebido antes, ou seja, 28% a mais. Então, veja o quanto que essa rede de ensino vai receber a mais do Fundeb por conta das matrículas que tem na educação escolar indígena. E é um incentivo para que matricule ainda mais e cuide da permanência desses estudantes. Bom, então, essa é a história aqui do que a gente viu de mudança dos fatores de ponderação de equidade pela via daqueles fatores de ponderação convencionais. Agora vamos olhar para a implementação dos fatores de ponderação de equidade por si só, né? Então, a questão aqui não está olhando para modalidade, não está olhando para tipo de ensino por etapa, mas aquilo que trouxe no início do nível socioeconômico e da disponibilidade de recursos. A nota técnica número 6 de 2024 do INEP explica o funcionamento desses dois fatores de ponderação que passaram a entrar em vigência com o novo Fundeb. Em resumo, quanto maior a vulnerabilidade socioeconômica ou fiscal de um município, de uma rede estadual ou municipal, maior o peso das matrículas dessa rede e mais ela receberá do Fundeb. E para entender isso, vamos olhar o caso aqui de dois municípios paulistas, São Caetano do Sul e Iporanga. São Caetano do Sul é uma cidade que tem um altíssimo nível socioeconômico, segundo maior do Brasil, e uma maior disponibilidade de recursos por conta do que tem de economia ali no município. São Caetano do Sul, por conta desses dois fatores de ponderação conjugados, acaba distribuindo 3% dos seus recursos para outros municípios do estado. Por quê? As suas matrículas vão contar com um fator de ponderação que vai reduzi-las relativamente às redes que mais precisam do recurso. Iporanga é uma rede que precisa de mais recursos, tem baixo nível socioeconômico, tem baixa disponibilidade de recursos para investimento em educação. Então, Iporanga, por exemplo, vai, por conta desse fator de ponderação, ter uma soma ponderada de matrículas maior e que vai permitir que Iporanga receba 4% a mais dos recursos do que receberia sem esses fatores de ponderação de equidade. Então, essa é a lógica do funcionamento dos fatores de ponderação. E aí, para concluir aqui, esses aumentos, e fechar essa aula, portanto, esses aumentos nos fatores de ponderação do Fundeb, na perspectiva de equidade, tanto pela valorização das modalidades de ensino, quanto pela introdução dos fatores redistributivos, estão levando mais recursos para as redes de ensino que mais precisam. Isso é equidade. Mas, além disso, esses aumentos nos fatores de ponderação acabam induzindo, estimulando os gestores públicos a orientar a expansão da matrícula e a estruturação de políticas de permanência para estudantes que mais precisam. Porque se fizerem isso, vão receber mais recursos do Fundeb, portanto, podendo investir mais em educação e em movimentando a economia da cidade. Então, fechamos aqui a aula. Muito obrigado pela atenção de todos e todas vocês e seguimos agora para a finalização desse módulo.